Lama, os sinais dos tempos, que tem sido dito por algumas religiões, que estamos vivendo um momento de transição do planeta. Qual a visão budista deste período para a humanidade? Dizer assim, tecnicamente no budismo não tem nenhuma menção a essas datas. O meu próprio mestre, que é um mestre tibetano tradicional, perguntado sobre isso, ele diz: nós estamos num tempo em que as coisas boas vão se ampliar e as coisas ruins também. Isso já passou 10 anos que a gente está observando isso. As coisas boas têm se ampliado, as coisas ruins também, né? É assim. Mas eu particularmente acho que nós estamos vivendo períodos de transição muito interessantes. Que nesse momento a gente não pode ainda avaliar toda essa transformação. Por exemplo, esses jovens se manifestando em diferentes cidades hoje é alguma coisa que a gente não estava imaginando. Eu acredito que os americanos imaginavam que a internet podia derrubar os chineses, mas que não ia exercer um efeito político como está acontecendo dentro dos Estados Unidos hoje. Os temas ambientais e os temas de transformação positiva do ser humano, eles estão na mídia, eles são o pano de fundo de tudo que nós estamos fazendo. Assim. Então eu acho isso muito interessante. Eu acho que é uma aceleração poderosa de tudo que é positivo. E eu não saberia ainda dizer o que vai acontecer propriamente. Eu acho que nós vamos ter alterações econômicas importantes e alterações também nas organizações políticas, com certeza. Lama, como identificamos pessoas iluminadas? Dentro do budismo, os iluminados, eles são poucos. Né? Assim, não basta usar uma roupa dessa para ser iluminado. Os iluminados significam o quê? Eles ultrapassaram a própria fixação à identidade. Eles, por exemplo, são capazes de usar identidades variadas sem se fixar em nenhuma delas. Porque eles estão como se eles estivessem sentados, eles estivessem muito intimamente ligados com esse aspecto que está lá atrás, esse aspecto livre da mente. A segunda característica é que eles têm compaixão em geral pelos seres todos. E eles também não são sectários. Então essas são características gerais, assim, né? Essas pessoas, elas não estão ocupadas em si mesmas, elas falam um pouco de si. Porque o ponto não é elas promoverem alguma coisa, elas não promovem nem grupos, nem identidades. Elas ajudam as pessoas a manifestar a sabedoria que elas têm dentro delas. Na promoção do ser humano. Elas, quando estão junto dos outros, elas ajudam os outros a manifestar o melhor que eles têm dentro deles mesmos. A iluminação do ser humano pode se dar independente da religião que ele abrace? Com certeza. Isso é uma característica própria. Qualquer pessoa pode reivindicar a iluminação, porque a natureza dela, ela já é uma natureza que ultrapassa a visão comum, que é chamada avidya. O senhor participou recentemente de um encontro aqui em Recife, que foi o segundo simpósio de saúde quântica e qualidade de vida. Como o senhor percebe encontros como esse? Eu diria assim, a ciência vai se beneficiar muito dessa ampliação. Quando nós começamos a entender o papel da mente no próprio trabalho do cientista, o trabalho do cientista se amplia muito. Então hoje, eu acho que ainda nós estamos numa situação embrionária. A gente não compreende bem isso ainda, mas nós estamos avançando nesse ponto. Hoje a ciência, muitas vezes ela olha essas visões diferentes que vão brotando, ela olha como outras descobertas da própria ciência. Mas a própria noção de descoberta da ciência, ela é algo que vai ganhar uma amplificação muito grande num tempo futuro, quando nós conseguimos entender melhor o papel da mente naquilo que nós estamos vendo diante de nós. Onde está Deus? A palavra Deus, ela está associada à noção de absoluto. Então Deus, ele está associado a essa noção do espaço infinito. Por exemplo, quando nós geramos essa compreensão do samsara e dos pensamentos que vêm e vão, das energias que vêm e vão, nós observamos que a gente pode entrar nisso e pode não entrar. Quando nós localizamos essa região livre desse aspecto todo, nós ainda temos uma sensação de que essa região é pessoal, essa região silenciosa é pessoal. Essa região silenciosa nos permite praticar compaixão e amor, e nós sentimos como uma realização de alguém, como se nós tivéssemos essa realização. Quando essa realização se aprofunda, nós descobrimos que a própria sensação de identidade, ela é construída. Aí nós nos dissolvemos dentro de uma região muito ampla.
No budismo, essa região muito ampla, que está além das identidades, é o que mais próximo nós poderíamos chamar de Tao, que é dentro do taoísmo, muito próximo do budismo, ou a própria noção de Deus, como no Seishonoe vai surgir a noção de Deus no diálogo entre cristianismo e budismo. Para onde nós vamos após essa existência corpórea? A noção de existência corpórea é como se fosse um sonho da natureza divina de nós mesmos. Então, a nossa natureza búdica, nossa natureza crística, nossa natureza divina, ela não é afetada pela vida. A vida surge como um sonho e cessa como um sonho. E essa natureza silenciosa, ela não é afetada por isso. Então, essencialmente, nós continuamos no mesmo lugar. A vida não nos tira desse lugar sagrado e nem nos coloca nesse lugar. A vida é algo muito complexo, mas é algo que depende dos estados de energia da própria mente. A vida é alguma coisa construída. Ela não é o sentido mais profundo. O sentido mais profundo é essa vida que está além da vida. E as dicas para fazer as escolhas certas, Lama? O primeiro ponto é assim, você se coloque numa posição favorável, numa posição positiva. Como se colocar numa posição positiva? Olhe tudo ao redor, as pessoas que você encontra, o próprio ambiente físico, e diga que essas pessoas sejam felizes, diga uma a uma, que elas sejam felizes, e diga para si mesmo que eu seja feliz, que eu supere o sofrimento, que eu encontre as causas da felicidade, as verdadeiras causas da felicidade, e supere as verdadeiras causas do sofrimento. Quando nós olhamos isso em volta, a nossa visão de mundo muda. A partir dessa visão de mundo mais lúcida, aí nós fazemos as nossas escolhas, as nossas avaliações. Como o senhor pensa sobre Jesus? Eu vou utilizar uma citação de Sua Santidade Dalai Lama. Ele foi convidado para falar num mosteiro cristão na Inglaterra, e aquilo foi muito interessante. Tem um livro publicado que chama Dalai Lama Fala de Jesus. Então ele diz, Jesus é um Buda. Ele manifestou isso. Existem vários teólogos que acreditam que Jesus Cristo, nesse período onde ele andava, que não se sabe onde é que ele andou no Oriente. Ele andou no Oriente. E nesse período ele trouxe muitos ensinamentos do Oriente para a própria religião judaica, que ele era um rabino. Então ele trouxe esses ensinamentos. E a gente vai observar que o Antigo Testamento, ele difere do Novo Testamento. O Novo Testamento tem uma outra perspectiva, uma perspectiva muito mais humana, enquanto que o Antigo Testamento é uma religião associada à própria tradição judaica, uma religião de um povo, enquanto que Jesus, ele ultrapassou essa noção. Ele falou para a humanidade, é uma religião universal. Ele é alguém que fala de amor e de compaixão, de uma forma universal. Então ele não está preso ao aspecto sectário. Além do mais, ele não criou uma religião propriamente, é como o Buda. Ele exerceu sabedoria durante um tempo. Os seus discípulos construíram essa religião do mesmo modo que o Buda. Os discípulos do Buda relembraram as palavras e construíram o budismo. Não foi propriamente o Buda que construiu isso. Então eu vejo uma grande semelhança, até mesmo na própria mensagem deles, na forma de vida deles. Eles perambularam por vários lugares, o Buda também perambulou. A diferença é que o Buda perambulou por 42 anos. Então, o ensinamento do Buda é vasto, é uma biblioteca enorme. O ensinamento cristão é 3 anos. Né? E ainda assim, ele foi maravilhoso, porque ele rompeu a visão das pessoas e ampliou de modo extraordinário. Ele trouxe essa capacidade da pessoa sentir a experiência religiosa em plena vida. Mas eu gostaria de deixar ainda, Lama, nesse instante, que o senhor pudesse nos falar sobre o que o senhor acha mais importante, ficarmos como o importante para refletirmos nesses instantes. Eu sugeriria assim, vocês se reúnam com os amigos, façam bons planos e executem coisas boas. Nós podemos fazer muitas coisas boas, isso é muito divertido, é muito interessante. Nós precisamos de empreendedores sociais que também podem se transformar em empreendedores econômicos, mas com uma visão social. É possível construir terra pura, é possível nós construirmos um mundo melhor, com certeza. E é muito divertido. Né? Nós agradecemos a sua participação conosco nesse programa. Muito obrigado, então.